Com vocês, aqui é o Vitor do canal Black Rock TV para mais um vídeo. Agora para fazer a atualização do Power Ranking do NBB do mês de dezembro. Não vou me alongar muito porque ainda vou fazer o da NBA, mas vou tentar ser o mais dinâmico e o mais explicativo possível do porquê. Caso não saibam desse quadro, o como ele funciona, eu enumero os melhores e piores times do NBB a cada mês, em cinco categorias. Eu separo 5 times, como vocês estão vendo aí na tela. Por exemplo, de 1 a 5, 5 melhores, de 6 a 10, de 11 a 15, de 16 a 20. Então, é isso. No mais, deixa aquele likezão brabo no vídeo, compartilha para quem você quiser, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E sem mais, bora pro vídeo. Em relação ao mês de outubro, tá bem aqui. Ficou dessa maneira. E agora eu farei a atualização. E na 20ª e última posição, como pior time do mês de dezembro, caindo 5 posições, eu irei de Botafogo. Para mim o Botafogo foi o pior time do campeonato no mês de dezembro. 0,8 no mês. Conseguiu ser pior até mesmo que o próprio Vasco. Um ataque insalubre. Poucos jogos conseguiu ser competitivo. Como por exemplo pro Osasco, que acabou perdendo mesmo sendo favorito. Contra o Caxias do Sul conseguiu ser competitivo, mas acabou sendo derrotado em casa. Fez um bom jogo contra o Minas, embora tenha saído derrotado. Nos outros, foi simplesmente esmagado, como, por exemplo, o Paulistano, por União Corinthians, Cruzeiro e para o Flamengo. O único que dá para se salvar nesse time do Botafogo é o Mateuzinho, que vem demonstrando a evolução da temporada passada para essa, principalmente no ataque. Então, Botafogo foi o pior time do mês de dezembro. Deixa eu só ajustar aqui. E aí a gente vai para a 19ª posição, que também caindo 5 posições eu irei de Fortaleza, que começou bem. Deixa eu só listar aqui. Começou bem. Fortaleza começou bem, sendo competitivo, fez um bom mês de outubro, só que vem tendo uma queda. A Helena não está conseguindo extrair mais dos jogadores. Todos basicamente estão em queda. Da Pri, Golke, Salsa Mendy, os pivôs Alberton e Bernardo da Silva. Acho que o único que está conseguindo produzir são Mudrônia, que foi o novo reforço australiano, que chegou no mês de dezembro, no jogo contra o Brasília. E o Jeanzinho, que vem do banco, além do Gabriel, que continua sendo eficiente no perímetro. Fora isso, não conseguiu fazer frente, foi amassado pelo Brasília
no segundo tempo, fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo foi completamente amassado. Corvalán deitou e rolou na defesa do Fortaleza. Perdeu por Rio Claro, mesmo tendo totais chances de vencer, mesmo sendo fora de casa. Ganhou do Osasco, fez o que tinha que ser feito, por mais que tenha sido um jogo bem difícil. Aí foi amassado pelo Paulistano, amassado pelo Pinheiros, amassado pelo União Corinthians, amassado pelos Caxias do Sul, amassado pelo Minas e acabou terminando perdendo para o Cruzeiro dentro de casa. E assim Fortaleza cai 5 posições e é o segundo pior time do mês de dezembro. Indo para a 18ª posição, daqui eu vou manter o Osasco. O Osasco continua na 18ª posição. Foi 1/6 no mês de dezembro. Começou bem, ganhando do Botafogo, mesmo não sendo favorito. Mas a partir daí, o caldo foi engrossando, pegou times melhores e engatou uma sequência de 6 derrotas seguidas. Conseguiu ser competitivo em algumas delas, como por exemplo na derrota para o próprio Fortaleza e na derrota para o Corinthians, que eles venderam caro essa derrota. Mas aí foi estraçalhado por Mogi, por Unifacisa, por Pato e por São José. O Harris, gringo do Osasco, tem feito boas partidas. O Malaquias, pivô do Osasco, tem feito boas partidas também. Mas se resume só a eles. O Ed tem feito boas partidas, arremessando do perímetro, principalmente, agregando em experiência. Então, o Osasco não sai do lugar, mas ainda assim, um dos piores times do mês de dezembro e da competição como um todo, como eu previa. Em 17º, caindo uma posição, eu vou de Rio Claro. Para mim, o Rio Claro, claramente, mesmo tendo boas peças, não está conseguindo sair não conseguiu sair com as vitórias. Por mais que tenha sido competitivo em boa parte dos jogos, como por exemplo contra o Unifacisa no início do mês, na vitória para o Fortaleza, por 98-95, se eu não me engano foi para prorrogação. E mais uma prorrogação, se eu não me engano foi 2 prorrogações contra o Pato, perdendo dentro de casa. Só que aí foi amassado pelo São José. Fez um bom jogo contra o Corinthians, embora o ataque não tenha funcionado, a defesa funcionou. Só que a defesa do Corinthians foi melhor e limitou o Rio Claro a menos de 60 pontos. Fez um péssimo jogo contra o Bauru, foi amassado e acabou perdendo para o Franca no Pedrocão, que é normal, mas conseguiu dar jogo para os caras. A única diferença, terminou com a mesma campanha do Osasco no mês. Para mim a única diferença é que tem um time melhor e foi competitivo em mais jogos, então contra adversários melhores. Então para mim, Rio Claro foi o 17º, mas cai uma posição. Mas tem tudo para subir porque tem um bom time em relação aos que estão na sua tier. Em 16º, subindo 4 posições, eu vou com o Vasco. Saindo da última posição, um baita mês de dezembro para o Vasco. Os reforços caíram bem, principalmente o Serjão, que deu uma nova energia para esse time do Vasco. O Vasco que não tinha ganhado nenhuma até o mês de dezembro, ganhou 2, começou ganhando do Paulistano, com a bela partida defensiva, um baita desempenho do Serjão, da dupla de pivôs do Vasco, além
Além do Sérgio Matias, foi bem. O Guilherme Basílio, além de entregar energia, sendo um grande líder, indo bem, espaçando o perímetro, espaçando a quadra. Só que aí perderam para o Pinheiros, perderam para o União Corinthians e ganharam do Caxias. Ganharam do Caxias em São Januário. Só que aí perderam para o Minas, venderam caro a derrota para o Cruzeiro e foram amassados pelo Flamengo dentro de São Januário. Mesmo sendo amassado mesmo perdendo e não sendo competitivos na maioria das vezes contra os times do topo, contra um dos times mesmo contra times um pouco mais fortes, conseguiu ser competitivos, inclusive conseguiu ganhar, como por exemplo do Caxias e do Paulistano que eu dou mais ênfase a que foi na casa dos caras, no Antônio Prado Júnior. Então, para mim, o Vasco sai do posto de pior time pela primeira vez e dá um salto de 4 posições e foi o 16º melhor time do mês de dezembro. Encerrando a tier de 16 a 20, iniciando a de 16 a 15, subindo 4 posições, eu vou com o Pato, que foi o segundo pior time do mês de novembro, ganhando 4 posições, foi para mim 16º melhor time, 15º, na verdade, melhor time do mês de dezembro. Mostrou garra, mostrou determinação, mostrou ser competitivo com boa parte dos times. Já começou ganhando 2 seguidas, ganhando do Paulistano, limitando eles a menos de 60 pontos. Ganhou uma dupla prorrogação contra um bom time do Rio Claro. Vendeu caro a derrota para o Bauru dentro de casa. Só que aí foi amassado pelo Franca, normal. Ganhou do Osasco, ganhou bem do Osasco. Só que aí acabou perdendo para o Brasília e sendo amassado pelo Pinheiros. Mas ainda assim, mostrou competitividade, mostrou identidade, um time de defesa forte, de muito espaçamento de quadra, os gringos vindo bem, como o Tredavis Thompson e o Crew Jr., o Fidelis vindo bem, o Danilo Penteado vindo bem do banco, espaçando quadra, o Naka, jogador da base do Minas, vindo bem do banco também, agregando valor a esse time do Pato. Então, para mim o Pato ganhou 3, foi 3-4 no mês. E para mim foi o 15º melhor time do mês de dezembro. E em 14º, subindo 3 posições também, eu vou com o Cruzeiro. Cruzeiro que, assim como o Pato, foi 3-4 no mês de dezembro. Mas já ainda assim, dando jogo para os times mais fortes. Por mais que começou na sua ida ao Sul, ao Rio Grande do Sul, começou perdendo os 2 jogos, perdendo para Caxias e perdendo para o União Corinthians. Só que aí, já voltando para casa, amassou o Botafogo, deu jogo contra o Flamengo, ganhou do Vasco, foi até na ida ao Nordeste, deu jogo para o Unifacisa, embora tenha saído derrotado, e ganhou do Fortaleza, que é um bom time. Então, Isaac Thornton vindo bem, o Nick Coleman, o Clay, o Ansalone, Wesley Senna, Léo Abreu, Gui Abreu é do Paulistano, Léo Abreu vindo bem.
Então, Cruzeiro é um bom time, tem tudo para ir para os playoffs, não sei se vai chegar longe, mas pode fazer uma graça, tem time para isso, então, e para mim foi competitivo contra times mais fortes. Então, para mim, Cruzeiro foi o 14º melhor time do mês de dezembro. Em 13º, caindo uma posição, eu vou de Caxias do Sul. Vou de Caxias do Sul, que teve campanha neutra no mês, ganhou 5, perdeu 5, mas demonstrou capacidade de competir contra os mais fortes. Quer dizer, não os do topo, como por exemplo ser amassado pelo Minas e pelo Flamengo, mas começou ganhando do Cruzeiro, ganhou do Botafogo fora de casa, acabou perdendo para o São José dentro de casa. Aliás, foi fora de casa também. Aliás, ganhou do São José fora de casa, deu jogo para o Vasco. Aliás, acabou perdendo para o Vasco, ganhou do Unifacisa e do Fortaleza. Aí acabou sendo amassado pelo Corinthians e pelo Mogi. Mas teve alguns destaques nesse mês de dezembro para o Caxias, como por exemplo o Augusto, como por exemplo o Tom, pivô, como por exemplo o Rafa, que veio do Pato, o Chamel, o próprio Chamel fez bons jogos também. Então, o Miguel vindo do banco, espaçando o quadro e agregando na defesa. Então, foi um bom mês do Caxias, por mais que já tenha ficado mais acima, foi um bom mês. E mesmo caindo uma posição, há de ser valorizado esse trabalho. Então, para mim, Caxias foi o 13º melhor time do mês de dezembro. Em 12º lugar, caindo uma posição, vamos com o rival do Caxias do Rio Grande do Sul, vamos de União Corinthians. União Corinthians, que foi 5-4 no mês, mostrou ser competitivo contra quase todos os times. Acho que o único que o União Corinthians não conseguiu dar jogo foi contra o Flamengo, mas o que é normal, o Flamengo é um time mais forte, é um dos times favoritos ao título, então normal, mas de resto, ganhou do Cruzeiro, deu jogo contra o Minas, amassou o Botafogo, ganhou do Vasco, amassou o Fortaleza, ganhou do Unifacisa, deu jogo, vendeu muito caro a derrota para São José e perdeu dando o jogo para o Corinthians. Com o Nate Barnes jogando muito, o Hetzheimer, André Góes, o Devon Scott, Jeremy Hollowell. A profundidade de elenco desse time está me surpreendendo, como Veríssimo, como... deixa eu me ver aqui... Gaiton arremessando. É um bom time esse time do União Corinthians. Tem tudo para subir mais. Tem tudo para fazer um bom playoff. Então, para mim, mesmo caindo uma posição, União Corinthians é um bom time e tem condições de subir mais. Em 11º, caindo uma posição, eu irei de Unifacisa.
Eu irei de Unifacisa, que caiu o rendimento em relação aos meses passados. Foi 4-5 no mês de dezembro. Começou ganhando do Rio Claro, fora de casa. Vendeu caríssimo a derrota para o Brasília. Até o último minuto teve chances de vencer. Só que aí a maior qualidade do time de Brasília fez diferença. Ganhou do Osasco, amassou o Osasco como tinha que ser feito. Deu jogo pro Pinheiros, mesmo jogando em casa. O Pinheiros era o favorito. Ganhou do Paulistano. Aí acabou perdendo pro Caxias e pro União Corinthians na ida deles para o Rio Grande do Sul. Ganhou do Cruzeiro e vendeu caríssimo a derrota pro Minas, dando 2 prorrogações para esse time. Melvin Johnson, jogando muito. Jimmy, a ascensão do JP e do Vini Flores nessa rotação. O Leal, vindo bem do banco. Para mim, ele tem que ser titular nesse time do Unifacisa. O Coelho, vindo bem do banco, agregando em experiência, armando bem o jogo. Então, é um bom time Unifacisa, só que caiu o rendimento. O Pablo Costa não está conseguindo extrair, não conseguiu extrair tanto nesse mês. Então, por isso, cai uma posição em relação ao mês de novembro. Quem sobe, e sobe bem, sobe 3 posições em relação ao mês de novembro, é o Bauru. Para mim, abrindo o top 10, eu coloco o Bauru, que veio bem, fez um bom mês de dezembro, tá mostrando sinais de melhora. Por mais que tenha começado mal, perdendo para o São José dentro de casa, no panela de pressão, só que aí engatou uma sequência de 3 vitórias seguidas contra Corinthians, contra Mogi e o Pato. Aí acabou perdendo para Franca, sendo amassado para Franca no Pedrocão, até aí normal. Só que aí ganhou do Rio Claro, finalizou perdendo para o Brasília, mesmo dentro de casa. Fazendo jogo duro, tendo chance de vencer até o fim. Só que aí, mesma coisa, a qualidade. Brasília se mostrou um time melhor e acabou vencendo no clutch. Mas ainda assim, um bom desempenho, ainda mais com o retorno do Bright ao time. Ele que estava jogando no basquetebol equatoriano, se eu não me engano, acabou voltando e voltou bem. O Andrezão mantendo o nível, o Alex interminável, jogando muita bola. Tá mostrando que tá fazendo jus ao apelido, brabo de verdade. Mas outros jogadores estão se destacando também, como o venezuelano Materan, o Gemerson, espaçando quadra, o Gustavo, Pedro. A profundidade de elenco desse time é boa. O Eugênios, que veio do Vasco. Então, Bauru é um bom time, tem condições de subir mais. E para mim, só não sobe mais porque os outros times demonstraram um desempenho melhor. Então, para mim, Bauru sobe 3 posições e vai para a 10ª posição, sendo o 10º melhor time do mês de dezembro, na minha visão. Se o Bauru subiu 3 posições, agora vamos para um time que vai cair 3, que é o Mogi. Mogi sai da 6ª posição e cai para a 9ª. – 2/6 no mês. Acredito que foi o único dentro do top 10 que teve campanha negativa no mês. Só que demonstrou competitividade em boa parte dos jogos, como por exemplo, amassando o Osasco fora de casa, fez o que tinha que fazer, só que acabou perdendo para Pinheiros, para Mogi, acabou engatando uma sequência de 4 derrotas seguidas contra times duros, como Pinheiros, Bauru, Brasília e São José. Aliás, 5 derrotas seguidas, que teve a de Franca, 6 derrotas seguidas, que teve contra o Paulistano. E aí finalizou o mês ganhando do Caxias do Sul.
uma queda de desempenho de todos, mesmo com o retorno do Dwayne Johnson e do Dikembe. Esse time não conseguiu desempenhar mais. Paulo Mendonça caiu o nível, Menca, Ruivo, Vini Chagas, quase ninguém conseguiu performar tanto. Thiago Caldeira não conseguiu desempenhar vindo do banco. Então, Mogi cai 3 posições. Na minha visão, foi o nono melhor. Nono, vai para a nona posição. Em oitavo lugar, caindo uma posição, eu vou de Paulistano. Paulistano, mesmo caindo uma posição, para mim, foi uma boa campanha, foi 4-3 no mês, poderia ter sido melhor, mas, por exemplo, teve derrotas que não poderia, que não estavam nos planos, como por exemplo contra Pato, sendo dominado na defesa. Quer dizer, a defesa do Pato fez um belíssimo trabalho, limitou o Paulistano a 60 pontos. Perdeu para o Vasco dentro de casa, por exemplo. Teve algumas derrotas que eram justificadas, como por exemplo contra a Unifacisa, fora de casa, que é um time bom dentro de casa. Só que aí teve vitórias boas, como por exemplo amassando o Botafogo e Fortaleza, ganhando do Corinthians e ganhando do Mogi, para finalizar o mês. Conseguiu retomar um bom momento, teve jogadores destacando, como por exemplo o Lucas Sivert, como o Léo Demétrio, como o Gui Abreu, como o Leandro, como o Vitinho, o Tovar, venezuelano de 18 anos, olho nesse moleque. Esse moleque é bola. Muito provavelmente vai ser convocado pela seleção venezuelana para as eliminatórias contra o Brasil no mês de fevereiro. Inclusive, fiquem atentos que logo logo o Brasil joga e eu vou estar mostrando, vou estar cobrindo, vocês vão ter as informações em primeira mão. Então fiquem de olho, mas voltando aqui, Tovar, venezuelano, tem se mostrado bom jogador, com boa leitura de quadra, sendo agressivo, com muita confiança. Então, olho no moleque e olho nesse time do Paulistano, que não veio para brincadeira também não. Então, o Paulistano, mesmo caindo uma posição, está mostrando sinais de melhora. E para mim foi o 8º melhor time do mês de dezembro. Na 7ª posição, vamos de São José. São José, para mim, foi o 7º melhor time, subindo 2 posições, aliás. Fez um mês muito bom, foram 6 vitórias e 3 derrotas no mês. Começou ganhando bem do Bauru no panela de pressão. Acabou sendo amassado pelo Franca no Pedrocão, mas até aí normal. Só que aí engatou uma sequência boa de vitórias, de 2 vitórias seguidas, amassando Brasília e amassando Rio Claro. Acabou perdendo para o Caxias do Sul, numa aula de defesa do Caxias do Sul, limitando o São José a menos de 70 pontos. Só que aí ganhou do Mogi, dentro de casa, acabou perdendo para o Pinheiros no Henrique Villaboim, ganhou do União Corinthians no jogo duríssimo e amassou o Osasco fora de casa. Com bons desempenhos, por exemplo, do Adiel, que tem sido um dos melhores sextos homens do campeonato. O Malcolm Miller, que está retomando o bom basquete, que ele não conseguiu ter no São Paulo, por conta das lesões, está conseguindo ser mais saudável. O Anderson Rodrigues vindo bem, no tanto atacando o garrafão quanto protegendo. O Gui Lessa sendo
agregando em experiência, espaçando bem a quadra, tendo boas leituras. Cauê Verzola, mesma coisa. Douglas dos Santos, o nosso Aaron Gordon do Brasil, usando e abusando do seu atleticismo, mas melhorando sua eficiência no perímetro também. Então, São José com bons valores. E para mim foi o oitavo melhor, o sétimo melhor time do mês de dezembro. E caindo 5 posições em relação ao mês de novembro, eu vou de Corinthians, que foi avassalador no mês de novembro. No mês de dezembro não foi bem assim. Teve muita dificuldade, foram 5 vitórias e 4 derrotas no mês. Tava num bom momento, mas não conseguiu manter a mesma pegada no mês de dezembro. Já começou perdendo para o Bauru. Começou perdendo para o Bauru no panela de pressão. Era um jogo duro. Só um minutinho que eu tá demorando para carregar os jogos aqui. Tô olhando aqui. E para dar rápida. Ah não, começou perdendo para Franca, que é normal, perdeu para o Bauru, só que aí engatou uma boa sequência de 3 vitórias seguidas contra Brasília, Rio Claro e Osasco, só que aí foi amassado pelo Pinheiros, perdeu para o Paulistano, aí engatou e terminou ganhando, amassando Caxias do Sul e vencendo União Corinthians. Os gringos fizeram o que sabem fazer, que é dar show e dominar, que é o Elijah Clark e o Davonta Thomas. O Elinho sempre genial. Lucas Cauê agregando, Gabriel Novaes vindo do banco, Tico Faria, Cauã Raimundo, mas não conseguiu manter a mesma pegada, não conseguiu manter o mesmo nível de basquete que estavam jogando que jogaram no mês de novembro. Então, para mim, considerando o que os outros 5 times fizeram nesse mês de dezembro, então, mês passado de dezembro, então, para mim, o Corinthians cai muito em relação ao mês de novembro. Então, em sexto lugar, fechando essa tier, eu vou de Corinthians. Abrindo o top 5, caindo uma posição, eu vou de Brasília. Vou de Brasília, que por mais que tenha feito um bom mês, 5/3, 5 vitórias, 3 derrotas, continua com os mesmos problemas, ou melhor, com os dois mesmos problemas
que continuam perseguindo esse time do Brasília, que é o time que vive e morre pela bola de 3, ou seja, se a bola de 3 cair o dia, se a bola de 3 começar caindo, cair o tempo inteiro, o time ou vai ter uma vitória acachapante, ou pode até ir pro clutch, mas vai vencer, ou se não cair, ou vai ser atropelado, ou pode até ganhar, mas vai sofrer. E foi o caso contra Fortaleza e contra o Unifacisa. Só enumerar. Contra o Fortaleza, as bolas de 3 caíram do início ao fim, principalmente no segundo tempo, e foi um amasso. Contra o Unifacisa já não foi bem assim. E tiveram que ganhar, e o duelo foi decidido na última bola. Contra o São José, a bola de 3 não caiu, a defesa não funcionou e foram amassados do início ao fim. Contra o Corinthians, por mais que a defesa tenha conseguido conter bem o Corinthians no primeiro tempo, no segundo tempo não conseguiram fazer absolutamente nada. Contra o Mogi, aí a defesa funcionou, as bolas de 3 não caíram tanto, mas a defesa funcionou e conseguiram atacar mais o garrafão, principalmente com Brunão e Paulique. A dupla funcionou muito bem nesse jogo. Contra o Pato, as bolas de 3 caíram a rodo e por isso foi um amasso. Contra o Franca, as bolas de 3 caíram, mas Franca tinha um poder de fogo ainda maior e assim saíram com a vitória. E contra o Bauru, as bolas de 3 não caíram tanto, mas o fato de terem um bom garrafão com Brunão e Paulique, mesmo encarando um dos melhores defensores da temporada, que é o Andrezão, fez a diferença. Então, para mim, esse é o primeiro calcanhar de Aquiles do Brasília, que é um time que vive e morre pelas bolas de 3, e o outro é o fato do Crescenzi ser titular nesse time do Brasília, que para mim não cabe na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Por quê? Por mais que ele agregue muito no ataque, principalmente no espaçamento e na armação, ele é um péssimo defensor. Ele é um alvo ambulante na defesa o tempo inteiro. Então, ter ele e o Corvalan de titulares, para mim, não vai funcionar. Isso ficou claro principalmente no jogo contra Franca. Que Franca é um adversário com jogadores altos, principalmente na posição de armador, como o Jorginho, como o David Jackson, como o Bennett, que não é tão alto, mas é muito forte. E por isso, para mim, o Dedé tem que bancar o Crescenzi e trazer ou o Buiú ou o Von Raidin para aumentar a estatura e melhorar o espaçamento. Quer dizer, continuar com a mesma eficiência no espaçamento. O poder de fogo continua o mesmo, só que a altura e a defesa melhora. Ou o Von Raidin ou o Buiú tem que ser titular no lugar do Corvalan. O Corvalan é um bom defensor? É, mas ele não é um defensor tão bom a ponto de esconder o Crescenzi na defesa. Então, para mim, esse é o ajuste que o Dedé precisa fazer para ontem. E para mim, por isso, o Brasília cai de quarto para quinto. Mas tem tudo. Mas acredito que fazendo esse ajuste, o Brasília tem condições de galgar mais posições. Visto que já venceu o Flamengo, já venceu o Minas e deu o jogo contra o Franca. Já deu o jogo contra Franca e Pinheiros. Então, em quinto lugar, fica o Brasília caindo uma posição em relação ao mês de novembro. Em quarto lugar, eu vou manter o Minas. Aliás, subindo uma posição, eu vou de Minas. Eu vou com Minas, que foi 6/1 no mês. Foram 6 vitórias e apenas uma derrota no mês de dezembro. Foi um bom mês no Minas. Fez bons jogos. Voltou com a confiança lá em cima. Ainda é um dos candidatos a título. Foi indo ao Sul. Amassou o Caxias do Sul
e fez um baita jogo contra a União Corinthians, que é um bom time, fez jogo duro, sofreu para ganhar do Botafogo, ganhou tranquilamente do Vasco, fez um baita jogo contra o Flamengo, embora tenha saído derrotado, amassou Fortaleza fora de casa e fez um jogo duríssimo contra o Unifacisa. Foi um jogaço de 2 prorrogações, mas acabou saindo com a vitória. Então, para mim, o Minas fica à frente do Brasília no mês de dezembro pelo fato de ter sido mais constante, de não ter as brechas que o Brasília tem, principalmente no aspecto defensivo, e por ter sido mais competitivo contra times mais fortes no ataque, tendo mais poder de fogo, com Jordan Williams, com Arengo, com Vini Silva, com Paranhos, com Fusaro, Daniel Fusaro, o Luciano Rodrigues tendo mais espaço, o Uruguai brasileiro, o McCree fazendo um bom primeiro ano, fazendo um bom ano pelo time do Minas. Então, para mim, Minas sobe uma posição para mim foi o 4º melhor time do mês de dezembro. Em terceiro, subindo 5 posições, eu vou de Franca, que começou bem, mas teve algumas derrotas que, sendo tetracampeão, não dá para ter, como por exemplo o Caxias, no mês de outubro. Foi amassado completamente por Minas e Flamengo no mês passado. Só que aí veio o mês de dezembro e eu tenho a triste notícia para dar para cada time do NBB, cada torcedor dos outros 19 times do NBB, que é: o Coisa Ruim voltou. Infelizmente, o Coisa Ruim voltou. Franca simplesmente fez 7-0 no mês de dezembro. 7 vitórias, nenhuma derrota. Corinthians, São José, Pato, Bauru, Mogi, Brasília, Rio Claro não tiveram chance alguma. Principalmente São José, Pato e Mogi e Bauru, que foram amassos do início ao fim. Então, o time encaixou de vez. Bennett se integrando muito bem ao elenco, assim como Mineiro, assim como Luiz Rodrigues, panamenho, que aqui chegou no início do mês. A profundidade de elenco desse time é inacreditável de boa. Você tendo um quinteto titular com Bennett, com Jorginho, com David Jackson, com o Lucas Dias e o Cristiano Felício, é um time com muito repertório, tanto no ataque quanto na defesa, tendo 2 armadores altos como David Jackson e Jorginho, tendo Bennett, que não é tão baixo, mas é muito forte, marca qualquer um na quadra, tendo um Lucas Dias sendo esse stretch four, que agrega na defesa e espaça muito bem a quadra, Cristiano Felício, que domina o garrafão. E aí você tem vindo do banco o Zu Júnior, que está num ótimo ano, está evoluindo em todos os aspectos. Para mim é o principal jogador, seu jogador jovem e o jogador que mais evoluiu no campeonato. Você tendo Rafael Mineiro, que agrega em todos os aspectos para esse time do Franca. Você tendo Luiz Rodrigues, você tendo também Vini Santos, que também vem da base, está tendo minutos e aproveita muito bem seus minutos. Então, esse time do Franca é muito forte, um poder de fogo inacreditável, é o atual tetracampeão, mostrou que é o time a ser batido, que é o melhor time do Brasil.
Então, para mim, Franca é o terceiro, com totais condições de subir e tomar o topo. E é isso aí, rapaziada. Coisa ruim voltou e agora não tem mais volta. Franca em terceiro. Em segundo lugar, será que o Flamengo conseguiu retomar o seu posto de melhor time que tinha, que tinha no mês de outubro, que começou tendo no mês de outubro? E a resposta é não. O Flamengo continua sendo o segundo melhor time. Foram 6/1, uma única derrota. Eu só não coloco eles à frente, eu só não coloco o Franca à frente, porque o Flamengo, mesmo perdendo para o Pinheiro já no início, conseguiu retomar seu bom momento, conseguiu engatar sequências, por mais que boa parte aqui foram com times mais fracos, como Botafogo e Vasco. Mas o resto foram com times bons, times competitivos, como União Corinthians, Cruzeiro, Minas, Caxias do Sul, por mais que tenha se mostrado um bom time, foi amassado pelo Flamengo. Mas porque eu não deixo o Flamengo no primeiro lugar foi a derrota para o Pinheiros, do jeito que foi. Dominado do início ao fim, a defesa do Pinheiros anulou o ataque do Flamengo em boa parte. A média do Flamengo é mais de 80 pontos. O Pinheiros não permitiu o Flamengo não chegar nem 70. Então, para mim, o Flamengo foi o segundo melhor time, mas tem totais condições de voltar para o topo. Dentre todos esses 5 times do top 5 tem condições de pegar o topo para eles. Aí o negócio é quem vai ser mais constante, quem vai ter mais concentração para chegar até o fim do campeonato em primeiro e ter o mando de quadra até o fim. Então, para mim, o Flamengo foi o segundo melhor time e em primeiríssimo lugar, subindo 2 posições em relação ao mês de novembro, o Pinheiros. Se o Flamengo foi avassalador no mês de outubro, se o Corinthians foi avassalador no mês de novembro, o Pinheiros foi ainda mais avassalador no mês de dezembro. 9 jogos, 9 vitórias no mês de dezembro, passando o carro em quase todo mundo, ganhou bem do Flamengo, passou o carro no Mogi, ganhou do Vasco, ganhou do Unifacisa, passou o carro no Fortaleza, passou o carro no Corinthians, passou o carro no São José, ganhou do Botafogo e passou o carro no Pato. Um ataque avassalador com Sloan jogando como nível MVP, assim como temporada passada. Os jovens evoluindo cada vez mais, como o Agape, como o Pedro Pastre, que foi convocado para a seleção brasileira, o Cauã Pacheco. A profundidade de elenco desse time também é boa, como o Felipe Gregatti, como o Maciel, como o Betinho, agregando experiência e espaçamento. O Gustavinho fez um excelente trabalho, está fazendo um excelente trabalho, chegando a colocar esse time no topo do campeonato. E a tendência é que o Pinheiros continue nesse bom momento, porque tem um calendário nesse início de janeiro acessível e tem tudo para ir bem longe no playoff. Então, para mim, Pinheiros foi o melhor time do mês de dezembro. Recapitulando a lista, o pior time do mês de dezembro, Botafogo. O penúltimo, Fortaleza. Em 18º, Osasco. Em 17º, Rio Claro. Em 16º, Vasco. Em 15º, Pato Basquete. Em 14º, Cruzeiro. Em 13º, Caxias. Em 12º, União Corinthians. Em 11º, Unifacisa. Em 10º lugar, Bauru. Em 9º, Mogi. Em 8º, Paulistano. Em 7º, São José. E em 6º, Corinthians.
Em quinto lugar, o Brasília. Em quarto lugar, o Minas. Em terceiro, Franca. Em segundo, Flamengo. E em primeiríssimo lugar, o Pinheiros, que na minha visão foi o melhor time no mês de dezembro. É isso, vou ficando por aqui. Fiquem atentos que daqui a pouco sai a atualização do Power Rank da NBA do mês de dezembro. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apoio. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Tamo junto. E um grande abraço. Vamos pra cima.